Chegamos à nossa 11ª lição. E no programa de hoje você vai entender o que a Bíblia fala sobre o dom profético. Será que nos últimos dias esse dom seria importante? É agora, no Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Como você passou de ontem? Tá tudo bem? Que privilégio. Obrigado por você nos dar aí a oportunidade de estarmos junto com você. Hoje nós vamos começar um novo tema. Queria dizer que se você não tem conseguido, por exemplo, ontem eu passei as perguntas que estão aí no final de cada tema, questões para reflexão. Está aqui, ó. Questões para reflexão. Dá para dar uma... Isso, por favor, deixa eu ajeitar aqui. Ontem eu passei bem rapidinho, por causa do tempo também, para a gente começar um novo tema hoje. Se você não conseguiu, volta lá no NT Play, tá bom? E se você tiver dúvidas sobre o tema, você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp do programa. É o 12981091268, tá bom? Esse é o, se tiver dúvidas sobre o tema, 12981091268. Também é o, se tiver pedidos especiais de oração, mas se você ficou com dúvidas sobre o tema da administração da vida, manda para a gente, vou ter alegria, eu, a Lídia, e a gente vai ter alegria de poder ajudar você na compreensão. Aqui a gente vai passando assim rápido, né? Não dá para a gente responder tudo. Por isso, nós sempre sugerimos que você tenha o seu guia de estudos. É esse aqui, ó, A Procura da Verdade. A gente está chegando no 11º tema, tá? Que é o tema de hoje. Deixa eu abrir aqui para te mostrar. Pastor, mas eu já estou, né? O senhor está aí, eu não tenho acompanhado os outros, não tem problema. Minha lição não chegou, meu guia não chegou, não tem problema. Você vai no NT Play, estão todos os programas lá. A gente chegou ao tema número 11, tá bom? Então, é só você mandar uma mensagem para o WhatsApp aí da Escola Bíblica, que é o 12982444449, tá? 12982444449. Você também pode acessar o nosso site, que é o biblia.com.br, tá bom? Ou ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21, ok? Então, não fique sem seu guia, aprofunda os conhecimentos da palavra e tendo dúvidas, mesmo que daqui um pouco a gente entre com um novo guia de estudos, não tem dificuldade, tá bom? É só você apresentar aí para a gente as dúvidas que a gente vai conversando com você, tá bom? Vamos orar a Deus neste momento, pedindo a iluminação do Senhor ao estudarmos mais uma vez a sua palavra. Vamos orar? Pai do céu, é hora de abrirmos a tua palavra. Nos dê compreensão, nos dê entendimento, nesse tema tão importante para os últimos dias da história da humanidade, o dom da profecia. Pai, que o Senhor abençoe cada um dos nossos telespectadores. Eles têm necessidades, passam por dificuldades. Às vezes a gente não compreende determinadas situações que a gente passa na vida, mas que a gente tenha certeza de que o Senhor está conosco. Abençoa cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos, vamos abrir a palavra de Deus. Pegue seu guia, pegue sua Bíblia e caneta, se você quiser anotar, tá bom? E a gente vai começar a estudar esse novo tema. Você sabe que em todas as épocas, em todos os momentos, Deus sempre procurou
conversar com o seu povo, conversar com os seus filhos. Em todas as épocas, Deus sempre proveu formas para que as pessoas entendessem quais são os propósitos que Ele tem para a vida. Nós temos a palavra de Deus, a gente vê ao longo da Bíblia que Deus enviou pessoas para que se comunicassem com o povo. A gente não pode esquecer que nós vivemos um período bíblico que foi um período teocrático, que Deus enviava diretamente mensagens, que Deus falava com o seu povo. E Deus proveu sempre maneiras. Na carta aos Romanos, no livro de Hebreus, melhor, a gente vai ver que nos últimos dias o Senhor se apresentou através do seu Filho, através de Jesus Cristo, e tudo que foi escrito sobre ele é uma forma de o Senhor dizer aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. A gente vai, ao estudarmos a Bíblia, perceber que tudo o que Deus provê tem um objetivo, que a sua comunidade seja edificada e pessoas conheçam do seu amor. Sempre aquilo que Deus dá para o ser humano tem um objetivo. É para que outras pessoas conheçam da palavra. E quando nós vamos ao texto bíblico, nós percebemos que nos últimos dias nós teríamos dons. E esses dons têm o objetivo de levar a mensagem de esperança. E entre esses dons está o dom profético. Quero fundamentar isso dentro da palavra. Apocalipse capítulo 12, verso 17, nós já estudamos esse texto, que são as características daqueles que viveriam os últimos momentos da história do mundo, sendo representantes do Senhor para apresentar a mensagem de salvação. Irou-se o dragão, na linguagem apocalíptica, o inimigo de Deus, contra a mulher, a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus, nós já estudamos, e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Em Apocalipse 19, verso 10, nós entendemos o que é o testemunho de Jesus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não façais isso, sou conservo teu e dos teus irmãos. Em Apocalipse capítulo 22, verso 9, nós entendemos que esses irmãos são os profetas, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Lá no capítulo 1, verso 2, João vai dizer que a palavra é esse testemunho de Jesus, porque a palavra revela quem é Jesus Cristo e o que ele disse para João, o que João deveria escrever, aquilo que ele apresentou. Ou seja, João escreveu sobre quem era Jesus e sobre o que Jesus falou, sobre os últimos acontecimentos da história da humanidade. Portanto, o testemunho de Jesus é entender o que Jesus disse sobre os últimos acontecimentos da história. É o espírito da profecia. E este povo, que o inimigo iria perseguir, guardaria os mandamentos de Deus, a gente viu no verso anterior, mas também entenderia ou teria capacidade, o dom profético de revelar ou de interpretar aquilo que o Senhor Jesus revelou para que João escrevesse. Vamos aprofundar. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Em nenhum momento da história da humanidade, Deus não deixou de explicar aquilo que foi apresentado. Quando nós lemos as profecias, a gente entende que o Senhor daria capacidade ou daria o dom profético
para que nos últimos dias da história da humanidade, o povo que fosse fiel a Deus, fiel ao Senhor, entenderia a sua revelação. Ou seja, o que aconteceria nos últimos momentos da história. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, diz Efésios capítulo 4, verso 11, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A diversidade dos dons tem um propósito, e a gente vai ver na sequência. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Você percebe? Dá para entender? A capacidade ou o dom, não importa qual seja, a gente está focalizando no dom profético. Não importa, ela tem um objetivo: aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Todo dom é para que a comunidade seja abençoada para abençoar outros, para que outros conheçam o Evangelho. O dom não está para exaltação própria. Não é um sinal de o indivíduo ser melhor do que o outro. Não. Esse dom é para que esta comunidade consiga levar esta mensagem. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varolinidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, verso 13. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Esses dons traria para esta comunidade a capacidade de levar a mensagem, a capacidade de entender os propósitos do Senhor, para que as pessoas conheçam a esperança. E a gente vai ver que o Senhor advertiu que nos últimos dias surgiriam falsos profetas. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24, verso 11. O contexto desse texto são os sinais do fim. E pelo menos 3 vezes a palavra engano, ninguém o engane, se repete. E o dom da profecia, a capacidade de entender o que Jesus revelou, o testemunho de Jesus para João, é para que ninguém engane. Porque nos últimos dias, falsos profetas surgiriam. Nós vamos para o intervalo e quando a gente voltar, nós vamos entender como identificar um profeta verdadeiro. É rápido, a gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica, privilégio estar com você. Se eu estou indo muito rápido, se você não está conseguindo captar tudo aqui, vai ao guia. Aqui as perguntas, está um texto, tem as perguntas, você pode pesquisar. Se tiver dúvida, envia para a gente. Está aqui, ó. Estamos na lição número 11. Pastor, não peguei as outras, as anteriores, não recebi ainda. Não tem problema. Está tudo bem, está tudo bem. Está tudo lá no NT Play, você pode assistir os episódios anteriores. Manda uma mensagem para a gente. É o 12982444449. Você também pode acessar o nosso site, que é o biblia.com.br, tá? Ou ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21. Lembrando que o nosso guia é gratuito, porque eles têm o patrocínio de Anjos da Esperança. Tá? Daí você recebe gratuitamente aí, tá bom? Então, solicite o seu guia de estudos, faça, compartilhe, presenteie, motive seus amigos e vamos crescer no conhecimento da palavra.
Eu gosto de dizer que a gente não perde nada em conhecer o que Deus tem para a nossa vida. Pastor, mas eu tenho uma outra visão. Está tudo bem, vamos trocar ideia. O que a gente não pode talvez é fecharmos a nossa mente, né, ao que Deus tem para a nossa vida. Vamos juntos, combinado? Então vamos lá. Estamos falando um pouquinho sobre o dom da profecia. Nos últimos dias, o Senhor daria para aqueles que são fiéis, aqueles que guardam os seus mandamentos, aqueles que fazem a sua vontade, esse povo também teria a capacidade de entender o testemunho de Jesus, ou seja, o que Jesus apresentou para João sobre os últimos acontecimentos, que segundo Apocalipse 19:10, é o espírito da profecia, o dom profético. Por que ele fez isso? Para que houvesse um aperfeiçoamento, um crescimento da comunidade, para que outras pessoas conhecessem da mensagem da palavra e para que não houvesse engano. Porque nos últimos dias, diz o texto que nós lemos, surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Então, esses falsos cristos e profetas enganariam a muitos. Vamos lá. Como a gente entender as características de um profeta verdadeiro? O que a Bíblia apresenta sobre? Primeiro, Deuteronômio capítulo 13, versos 1 a 4. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal prodígio, e suceder o tal sinal prodígio, de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Então, qual é a primeira característica? O seu ensino tem que estar de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus diz. Se ele é um profeta verdadeiro, ele não poderá ensinar diferente do que a palavra diz. Portanto, nunca a palavra de um profeta estará acima da palavra de Deus. Fica claro para você? Fica claro? Eu espero que quando você encontrar alguém que se apresente como tal profeta, será que ele está ensinando de acordo com a palavra? Será que isso já está revelado na palavra? Para a gente pensar. Segunda característica, Jeremias 28, 8 e 9. Sua profecia deve se cumprir. Os profetas que houve antes de mim, antes de ti, desde a antiguidade, diz o profeta, profetizariam guerra, mal e pestes contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato enviado do Senhor. Segunda característica, aquilo que esse profeta profetizar, primeiro, tem que estar de acordo com o que o Senhor já ensinou, com aquilo que Deus já colocou. Segundo, essa profecia deve se cumprir. Se não se cumprir, ele não é um profeta verdadeiro. Sequência, uma vida conforme os ensinos de Jesus. Mateus capítulo 7, versos 15 e 16. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, disse o Senhor. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Jesus está dizendo, se ele é um profeta verdadeiro, ele deve ter uma vida conforme os ensinos de Jesus. Então, ele deve evidenciar no seu dia a dia. Primeira característica, ele deve ensinar como está na palavra. Ele não vai falar diferente do Senhor. Segunda característica, a sua profecia vai se cumprir. Terceira característica, a sua vida
será uma vida de acordo com a vida do Senhor Jesus Cristo. Próximo, 1 João capítulo 4, versos 1 a 3. Ensina que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, provai se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Próxima característica: se é um profeta verdadeiro, reconhecerá Jesus Cristo como Filho de Deus e reconhecerá Jesus Cristo como aquele que veio à terra e se fez homem, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Se ele não tem essas características, ele não é um profeta verdadeiro. Quero concluir com as questões para reflexão. Mas antes queria deixar claro para você. Lembre-se, nos últimos dias, o Senhor daria o dom profético. Mas esses dons, ou este dom profético, está de acordo com a sua palavra. Dentro do guia de estudos a gente tem outras características. Vou passar rapidamente as questões para reflexão. Como Deus decidiu revelar-se? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Em todos os momentos da história, como eu mencionei, o Senhor se revelou. Amós capítulo 3, verso 7. Através de quais outros meios Deus pode se revelar? Então disse: ouvi agora as minhas palavras, se há entre vós profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, e o falo com ele em sonhos. Deus se revela através dos profetas, através de visões, através de sonhos. Quais são as características do povo remanescente? Nós lemos: guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou seja, interpretam corretamente as profecias apresentadas por Jesus Cristo para João no livro do Apocalipse. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse capítulo 19, verso 10, nós exploramos esse texto. É o espírito da profecia, a capacidade de interpretação profética. Quais os dons foram dados à igreja e que permanecerão ao tempo do fim? Até o tempo do fim? Por isso diz Efésios capítulo 4, verso 8, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons. Há uma diversidade de dons. Pode faltar algum dom à igreja nos últimos dias? 1 Coríntios 1, 4 a 7? Não, porque o Senhor quer que essa igreja seja uma bênção. Devemos aceitar indiscriminadamente todos os profetas? Não. Como nós vimos no texto, nós devemos ver se eles são profetas verdadeiros. E a partir do verso 8 estão as provas de um profeta verdadeiro. Eu já apresentei algumas delas para você. E isso está tudo aqui no nosso guia de estudos. Mesmo que a gente esteja chegando no final, eu quero motivar você a ter o seu guia de estudos. Mande uma mensagem para o WhatsApp, 12 9 82 44 44 49. Ou entra no nosso site biblia.com.br ou ligue no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21. E receba, estudamos juntos, aprendamos juntos. Quero dizer com carinho para você, a gente quer compartilhar a palavra, a gente respeita o que você pensa, mas o mais importante é o que está na palavra. Por isso, um profeta deve viver de acordo com a palavra. O dom de profecia faz parte da igreja cristã nos últimos dias. Vamos orar? Pai do céu,
que a gente aceite o dom profético dentro do que a palavra nos apresenta. E que a gente tenha capacidade de discernimento, de entender quando um profeta se apresenta ou quando uma profecia se apresenta. Eu clamo por isso, em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém.